Salmo número 2. Peço que você agora dedique toda a sua atenção. Crianças, preste atenção, tá bom? Na medida do possível, tá bom? Vou falar com vocês em alguns momentos. Papais, mamães com crianças de colo, sintam-se à vontade. Vamos à leitura da palavra de Deus. Põe com atenção, com reverência, que esta é a palavra de Cristo sobre Cristo que diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. No seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de ouro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ilumina-nos com Teu Espírito ao que prega, aos que ouvem, de modo que Tu sejas glorificada, a Tua igreja exortada e edificada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Os Salmos 1 e 2 funcionam como pilares poéticos dentro do saltério. Ambos, meus irmãos, dão o tom do que será tratado no decorrer de todo o livro. E uma vez que eles foram intencionalmente colocados aqui, nós precisamos reconhecer que o conteúdo deles está integrado. Note comigo como o Salmo 1 inicia com uma bem-aventurança, bem-aventurado, o que não anda no conselho dos ímpios. E o Salmo de número 2, ele é concluído com uma bem-aventurança. Então o Salmo 1 pronuncia a bênção divina sobre o homem que obedece à lei de Deus. O Salmo 2 sobre aquele que se submete ao governo ungido de Deus. Então nós temos aqui no princípio do saltério, lei e evangelho, Torá e Messias unidos para declarar que a bem-aventurança, a bênção de Deus vem sobre os que obedecem à lei do Senhor e sobre os que se submetem ao Filho de Deus. Então os Salmos 1 e 2, meus irmãos, eles precisam ser lidos de forma conjunta, como uma unidade poética e teológica. Dito isso, é importante reforçar também que o Salmo 2 é um dos mais citados de todo o Novo Testamento. E o livro de Atos, no capítulo número 4, atribui ao rei Davi sua autoria, o que é completamente coerente à luz de seu conteúdo, porque Davi, como rei ungido de Deus, embora se veja pressionado pela oposição de seus inimigos, ele vislumbra ou exala a confiança de que o seu trono, conforme Deus prometeu, seria estabelecido para sempre e até os confins da terra. Só que o fato mais importante, irmãos, acerca desse salmo é que este salmo é uma profecia, ele é uma tipologia. O que é que eu quero dizer com isso? É que ele aponta para o reino de Jesus Cristo. Não por acaso, os autores inspirados do Novo Testamento interpretaram este salmo de forma cristológica. E embora Davi narre sua experiência como rei de Israel, a intenção última, principal do Salmo 2 é colocar no centro do palco o ungido de Deus, o Messias, o seu triunfo sobre os seus inimigos e o seu reino soberano e universal até os confins da terra. Por isso, preste atenção e entenda. No decorrer da exposição, eu vou interpretar o texto dentro do seu contexto literal, seu contexto histórico,
e seu contexto cristocêntrico para nós entendermos a glória e o poder ungido de Deus. O reinado de Cristo, que é a alegria dos justos e o temor dos ímpios. Guarde o tema do sermão de hoje, o reinado triunfante do ungido de Deus. O reinado triunfante do ungido de Deus. O que o Salmo 2 anuncia sobre o ungido de Deus e sobre seu reinado? E para todos nós que viemos aqui para ouvir a voz de Cristo, 4 respostas. Primeira resposta. Nós vemos nos versos 1 a 3 que os ímpios se opõem ao Senhor e ao seu ungido. Volte mais uma vez os seus olhos para o Salmo 2, que diz: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Diante da declaração final do Salmo 1, é surpreendente que o Salmo 2 comece dessa forma. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque no último verso do Salmo 1 é dito: o caminho dos ímpios perecerá. E essa advertência clara deveria desencorajar qualquer um a tomar o caminho da oposição contra o Senhor. Mas é justamente como o Salmo de número 2 começa. E é por isso que o salmista, ele começa fazendo uma série de perguntas retóricas, do tipo: se o fim dos ímpios é a destruição, se o caminho dos ímpios perecerá, por que então eles insistem em se rebelar contra o Senhor Deus? Essa é a essência das perguntas, irmãos. Então o salmista está apresentando a loucura, o absurdo da rebelião dos homens contra o Senhor. Dito isso, perceba a descrição dada aos inimigos. São os gentios, são os povos, são os reis, são os príncipes da terra. O que ele pretende nos comunicar, irmãos, é que é uma revolta coletiva, organizada. Não só os povos das nações, mas as próprias autoridades se levantam e se organizam para desafiar o governo de Deus. E o quadro que você deve imaginar é de um tumulto coletivo, é da organização de um motim, de uma rebelião. E os inimigos do Senhor estão enfurecidos. Eles imaginam coisas... Só preste atenção. O termo que o salmista, que Davi usa aqui, é o mesmo termo que é usado no Salmo 1, quando ele diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei que me repita de dia e de noite. É o mesmo verbo, meus irmãos. Os ímpios imaginam coisas vãs. Então você percebe a diferença? O salmista está dizendo assim, ó: o justo se ocupa com uma meditação piedosa da lei de Deus. A lei de Deus é seu prazer, mas o ímpio ocupa os seus pensamentos com o que há de mais perverso. Ele ocupa seus pensamentos com maquinações perversas contra Deus. Ele imagina coisas vãs. Ele ocupa seu pensamento com o pecado. E por fim, o cenário é dos reis e príncipes da terra conspirando. Eles estão fazendo planos maliciosos, estão somando forças, se organizando para fazer guerra contra o Senhor. É como se os exércitos dos ímpios preparassem um ataque contra Yahvé e contra o ungido que ele instituiu para reinar sobre as nações. Só que nós precisamos, irmãos, compreender que esta é uma figura messiânica. Até mesmo maior que o próprio rei Davi, porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o autor do Novo Testamento nos dá a interpretação desse texto, né? Ele cita esse versículo do Salmo 2, e ele o interpreta dizendo da seguinte forma: ouça: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. O Salmo de número 2 prenuncia a rebelião de judeus e gentios contra Jesus Cristo. O plano para matar a Cristo, para frustrar o seu reinado, judeus e gentios mancomunados contra o Senhor Jesus. Que na sequência, no verso 3, é revelado o propósito da conspiração. Qual é o plano deles? O que eles têm em vista? Verso 3, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas.
Qual é o objetivo dos ímpios, meus irmãos? Libertar-se do governo do Senhor. Porque laços e algemas são como uma metáfora para a lei e para o governo que o Senhor exerce sobre os povos. E aqui, lembre-se, precisamos fazer uma leitura conjunta, Salmo 1 e Salmo 2. No Salmo 1, a lei de Deus é o prazer do piedoso. Ele se alegra em obedecer aos mandamentos de Deus, porque na lei de Deus ele encontra a verdadeira liberdade. Só que os ímpios do Salmo 2, eles veem a lei de Deus como laços, como algemas. Eles se veem como cativos de Deus. Eles querem a todo custo se libertar do domínio do Senhor. Vamos nos desfazer das suas algemas. Vamos nos desfazer da lei de Deus. Vamos nos libertar. Esse é o propósito da conspiração. Há uma única aplicação aqui, meus irmãos, que é, preste atenção, os servos do Senhor amam o seu jugo e a sua lei. Preste atenção, os servos do Senhor amam o jugo do Senhor. E o verso 3, meus irmãos, é a declaração, ou reproduz perfeitamente o espírito da época. Esse tempo de relativismo moral. Porque toda desobediência nasce do desejo de se livrar do jugo do Senhor. Só que é importante lembrarmos e anunciarmos ao mundo que Deus, como Criador e Senhor, Ele instituiu um padrão moral, a sua lei. E esta lei deve ser obedecida, observada por todos. E como o apóstolo Paulo afirmou aos Romanos, a lei é santa, justa e boa. Todos, sem exceção, lhe devem obediência. No entanto, o que é que o homem caído faz? Ele enxerga a lei de Deus como uma algema. Eles se sentem sufocados. Eles querem se livrar a todo custo do padrão de Deus, de seus mandamentos, e eles declaram uma rebelião aberta ao padrão moral do Senhor. É isso que está por trás da ideologia de gênero. É isso que está por trás do assassinato de bebês no ventre. É isso que está por trás de linguagem neutra. É isso que está por trás, meus irmãos, de homossexualidade, de relações sexuais ilícitas. Esta é a explicação do desejo dos ímpios de manter o cristianismo afastado da esfera pública, de fazer dele algo, um aspecto de moral privada. Eles estão dizendo assim: vamos nos declarar livres, vamos declarar a independência de Deus, vamos nos desfazer da sua lei, vamos nos desfazer dessa escravidão humilhante, rompamos as suas algemas, sacudamos os seus laços. Isso é como o ímpio vê a lei de Deus. O justo a vê como sem prazer. Ele vê o jugo de Deus como uma bênção, como uma dádiva, em especial por causa do Evangelho, meus irmãos. Porque fomos libertos do jugo opressor de Satanás. Éramos cativos do diabo, presos a ele. Mas como lemos em Colossenses, ele nos resgatou do reino das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho, fomos redimidos, libertos, e agora somos servos, pertencemos a Cristo. E tendo conhecido a graça de Deus, a submissão não nos é um peso, é o nosso prazer. A lei de Deus é o nosso prazer. Irmãos, Cristo é manso e humilde de coração. Então seu fardo é suave, seu jugo é leve, seus mandamentos não são penosos, eles são fonte de bênção, e neles encontramos verdadeira liberdade. Não fora da lei do Senhor, na lei do Senhor, encontramos verdadeira liberdade. Nós somos, meus irmãos, o homem bem-aventurado do Salmo 1. Nós não nos conformamos à lei de Deus, preste atenção, simplesmente movidos, obrigado, Júnior, por um conservadorismo vazio de Cristo. Mas nós nos submetemos à lei porque ela é o nosso prazer, porque encontramos um rei digno a quem nos submeter, porque íamos perecer, fomos redimidos, éramos escravos, fomos libertos, pertencíamos à congregação dos ímpios. Somos hoje da congregação dos justos. A lei de Deus é o nosso prazer. Crianças, prestem muita atenção numa coisa. Obedecer não é ruim, Anderson, Benjamin, Catarina. Obedecer, Giovana, é algo muito bom. É a obediência, Giovana,
que nos mantém afastados dos caminhos da perdição. Lembrem-se sempre disso, porque em alguns momentos da vida, quando vocês têm que obedecer às vezes o papai, a mamãe, e vocês às vezes ficam com a sensação de que é ruim obedecer, viu, Azaf? Obedecer é a marca daqueles que conhecem o Senhor. Viu, Aurora? A obediência tem que ser o prazer do seu coração, marido. Porque o justo tem prazer na lei do Senhor. Meus irmãos, nós estamos meditando no tema o reinado triunfante do ungido de Deus. Primeiro, nós vimos que os ímpios se opõem ao Senhor e ao seu ungido. Segundo, versos 4 a 6, a soberania intocável do Senhor. Como é que o Senhor reage à revolta dos ímpios? Verso de número 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O salmista, meus irmãos, ele usa um recurso de linguagem que é chamado de antropopatia, que é você atribuir ao ser de Deus uma linguagem humana para facilitar a compreensão dele. Então, isso é comumente feito nas Escrituras em expressões do tipo os olhos do Senhor, a mão do Senhor, o braço do Senhor. É uma forma que os autores inspirados da Escritura encontraram para facilitar a compreensão do ser de Deus e de suas obras. Obviamente, Deus, que é Espírito, preste atenção, ele não está literalmente dando risada nos céus. O propósito do salmista é retratar o desprezo que Deus sente ao perceber a amotinação dos homens. De sua posição exaltada nos céus, o Senhor zomba, despreza da vã tentativa dos homens de usurpar o seu domínio. Então perceba o contraste. Eles estão na terra conspirando e o texto diz: o Senhor no céu foi-se a rir. Então a imagem, o contraste é do Senhor soberano, olhando de cima para baixo. As pretensões dos homens maus em uma posição intocável, meus irmãos, diante da fraqueza humana. Ele não leva a sério. Antes ele zomba. Os homens declaram guerra contra ele. Ele faz pouco caso da declaração dos homens. Ele ri. Só que esse é um riso associado ao juízo. É o que diz o verso número 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus não se espanta. Deus não se sente ameaçado pela trama dos ímpios. Antes, diz o texto, no tempo determinado pelo seu decreto, ele vai manifestar a sua ira. Se você ler a Escritura do Antigo Testamento, você percebe que o juízo divino ele está sempre associado com a palavra de Deus. Tanto que no livro dos Salmos, diversas vezes é dito, a voz do Senhor como um trovão. Nos livros dos profetas é dito que Deus instruirá seus inimigos pelo sopro de sua boca, pela vara da sua boca. Logo, meus irmãos, o salmista está dizendo, quando no dia da sua ira, o Senhor falar, não vai ter necessidade de uma ofensiva. Basta o simples falar. Ele vai confundi-los. Ele vai arrasar. Ele vai desfazer a congregação dos ímpios com o sopro de sua boca. E no verso 6 é como agora se o próprio Deus pronunciasse o seu decreto. Deus fala no verso 6, ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, apesar da conspiração dos ímpios, o Senhor já instalou, já entronizou o seu rei em Sião. E esse é um termo que vai aparecer muito no livro dos Salmos, porque Sião foi uma fortaleza, uma cidade conquistada por Davi, e que depois passou a funcionar como uma espécie de centro político e religioso de Israel. E na Escritura, especialmente na teologia dos Salmos, Sião é um símbolo do governo e da presença de Deus. E da mesma forma, meus irmãos, a figura do rei, especialmente do rei Davi, funciona como uma representação do próprio reinado do Senhor. Por quê? Acompanhe minha linha de raciocínio. Existe uma expectativa na Escritura de que o trono de Deus no céu e o trono do Messias que seria enviado se fundissem, se tornasse um só trono.
E essa expectativa não é cumprida em Davi, é cumprida no rei messiânico que é Jesus Cristo. Porque Cristo, ele foi exaltado à destra de Deus. O Senhor o empossou com o poder e a autoridade de um rei soberano, e a ele foi confiado o governo e o julgamento das nações. Não foi uma honra que ele tomou para si. Antes, o Pai o constituiu no trono do santo monte de Sião. Como, pastor? Pois como Davi reinou na Sião geográfica, Cristo, o Messias, reina a partir da Sião celestial, o céu. Como Hebreus capítulo 12 afirma. Então, o rei do Salmo 2, ele está entronizado em Sião, mas Cristo é entronizado na verdadeira Sião, no mais alto céu, à destra de Deus Pai. E agora, meus irmãos, não no futuro distante, agora, Cristo reina no Monte Sião, instalado no seu trono, governa a sua igreja pela sua palavra, pelo seu Espírito, mas ele exerce a autoridade real também sobre todas as nações da terra. E por mais que os ímpios tramem, judeus e gentios conspirem contra ele, o rei messiânico já foi instalado no trono. De lá ele não pode ser deposto. Seu trono não pode ser ameaçado, usurpado. Cristo reina, o rei foi entronizado. Meus irmãos, a aplicação deste ponto é, preste atenção, o povo de Deus, ouça, o povo de Deus deve ter confiança inabalável. Sabe por quê? Porque se você, neste exato momento, você pudesse, se é que Deus, vamos considerar, se Deus pudesse ser visto, o que nós encontraríamos na sala do trono é o quadro retratado no Salmo 2. Nós o veríamos não tenso diante da rebelião humana. Ele não se sente ameaçado com a conspiração dos ímpios. Antes, do mais alto céu, ele segue firme, imponente, intocável, soberano, absoluto. E as tramóias dos homens deste mundo, nem por um segundo sequer, são capazes de frustrar os decretos deste reino. Deus nunca está preocupado. Quem vive preocupado somos nós. Deus nunca está. Quem vive preocupado somos nós. Nós vivemos tensos pelo futuro da igreja. Nós nos assustamos diante da maldade dos homens, da situação do mundo, e nos indagamos o que será de nós. O que é que o Salmo 2 nos ensina a fazer, meus irmãos? O Salmo 2, escute. O Salmo 2 nos chama assim do exemplo de Deus. E zombar os ímpios, meus irmãos. Não subestimar o poder dos ímpios. Não ignorar a maldade. Mas rir. Nos divertir, meus irmãos, com a presunção desses arrogantes que pensam ser capazes de ameaçar o reinado do Messias que foi instalado em si. Nós temos, meus irmãos, que cantar o Salmo 2 em triunfo, como uma reação à ilusão do mundo. Porque sua mensagem é clara, a tua segurança não se fundamenta nos governos e príncipes desta terra, mas no governo soberano de Deus. Os ímpios não podem ameaçar seus decretos, e toda rebelião política, cultural, individual, ela está fadada a desvanecer, a fracassar, meus irmãos. Pense, por exemplo, nos regimes comunistas espalhados ao redor do mundo. Pense nos nossos irmãos nigerianos esmagados, mortos pelo perverso islamismo. As pautas progressistas e anticristãs que se espalham no Ocidente. Governos, líderes, magistrados que se tornam instrumentos da mão de Satanás para se opor, para promover revolta contra Deus, contra o seu ungido, contra o Evangelho, contra a igreja, contra o cristianismo. Mas por mais que pareçam fortes, toda rebelião contra Deus e contra o seu ungido é vã. Está fadada a fracassar, meus irmãos. Todas as conspirações dos homens, reunidos contra Cristo, contra o seu povo, causam mal por um breve tempo, mas se desvanecem. Crente, não tema a rebelião das nações, pois ela é vã. Você deve olhar menos para as circunstâncias que te provocam desespero, para o poderio dos arrogantes, para as injustiças dos perversos,
olhe mais para o Deus exaltado no céu. Leia o mundo à luz do Salmo de número 2. Zombe da arrogância dos perversos. Divirta-se com a ilusão dos homens maus, pois em tempo oportuno, pelo sopro de sua boca, Cristo destruirá seus inimigos e os inimigos do seu povo. Ele vai trazer reparação contra as injustiças. Ele vai esmagar seus inimigos debaixo dos cabelos de seus pés. Crianças, preste atenção, crianças. Este é um mundo mau, crianças. E Aurora, este é um mundo mau, Maria. Estou de olho em você, né? Crianças, não é fácil viver nesse mundo. E às vezes, quando vocês crescerem, vocês vão perceber que às vezes a gente fica preocupado com as coisas que acontecem. Os homens deste mundo são maus. Mas vocês nunca podem esquecer que Jesus Cristo vai vencer toda a maldade no dia. Toda a maldade. Todos os inimigos por mais fortes que eles sejam, eles não podem lutar pelo Senhor. E no tempo oportuno, Giovanni, ele vai só falar. E eles vão todos derreter. Eles vão ser consumidos pelo sopro da sua boca. Bem? Terceiro lugar, meus irmãos, o reinado triunfante do ungido de Deus. Os ímpios se opõem contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vimos depois a soberania intocável do Senhor. Terceiro, o reinado do Messias. Versos 7 a 9. Agora, meus irmãos, é o Messias quem vai falar. E ele diz no verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O rei ungido, então, ele se apresenta como porta-voz do decreto divino. E ele torna público às nações o fato de que Deus o instituiu no trono do Monte Sião. E o que Deus disse para ele, meus irmãos? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma expressão muito importante. Eu quero que você tenha toda a atenção possível. Quando Deus firma aliança com Davi, ele promete que um de seus descendentes, ou o seu trono, seria estabelecido para sempre através de um descendente. E sobre esse descendente ele disse, eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. No Salmo de número 89, que é também um salmo messiânico, sobre este que seria instalado no trono, é dito que o Messias chamaria Deus de Pai, e ele seria seu primogênito, mais elevado dentre todos os reis da terra. Só que o que é que nós fazemos? Nós interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo. Quando vamos ao Novo Testamento, nas 3 ocasiões, meus irmãos, que essa expressão é citada, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto, essa expressão é aplicada a Jesus Cristo. Só que ao contrário do que muitos afirmam, essa não é uma referência à geração eterna de Cristo. Há uma espécie de decreto divino sem relação com o tempo na eternidade, não. Para nós entendermos, nós interpretamos o Antigo Testamento à luz das palavras inspiradas dos apóstolos. E essa eu acho que vale a pena vocês abrirem. Abra comigo Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versos número 33, 32 e 33. Por favor. Abra comigo Atos 13. Atos 13. (32 e 33). Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele interpreta o Salmo de número 2. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, essa é uma referência à ressurreição de Cristo. E é fato que, durante o período que antecede a ressurreição, Jesus Cristo sempre foi o Filho de Deus.
A prova disso é a voz que ecoou dos céus, tanto no seu batismo como na transfiguração. Este é o meu filho amado. Mas quando ele usa hoje, tu és meu filho, hoje eu te gerei, ele está se referindo ao dia da ressurreição. Pois quando Jesus Cristo deixou o sepulcro ao terceiro dia, ele foi publicamente proclamado e reconhecido como Filho de Deus. E é nesse sentido, abra também comigo, Romanos capítulo 1, verso 4, por favor, com certa celeridade. Romanos capítulo 1, verso número 4. Nesse mesmo sentido, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no início da carta aos Romanos, ele declara, no capítulo 1, verso 4, veja, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ser gerado por Deus, na linguagem do Salmo, é a declaração pública, oficial, de que Jesus Cristo é o ungido de Deus, é o Rei Messias, é o Filho eterno de Deus. Então, contra a negação de seus opositores, judeus e gentios, a ressurreição serve de prova, de vindicação de que ele é o Rei Messias, prometido nas Escrituras, para governar Israel das nações. Então, na ressurreição, meus irmãos, Cristo é publicamente entronizado como o Messias do Salmo 2, verso 7. Na ressurreição é cumprida a palavra da profecia no Salmo número 2. E na sequência, no verso 8, é dito: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Irmãos, o Senhor está disposto a atender a qualquer pedido do ungido. E no reinado de Davi, você já tinha nações estrangeiras que se submetiam e pagavam tributos a Davi. Mas nada comparado ao que é prometido na figura do Rei Messias. Porque no ungido de Deus, irmãos, as nações da terra são sua herança. Ou seja, o salmista está dizendo: o domínio desse rei é universal. E essa é uma expectativa comum nos salmos, quando mesmo Davi, no salmo messiânico de número 22, ele disse, preste atenção: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações, não só os israelitas, mas os gentios e povos de todas as nações, inclusive os reis e autoridades da terra, se dobrarão diante dele, como soberano das nações, porque ele recebeu a autoridade da terra. Ele foi instituído no santo monte de Sião. Ele reina sobre todas as extremidades da terra. E ele diz no verso 9: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de um leiro. Mas não, você sabe, né? A vara é símbolo do poder real. Mas essa não é a negativa de vara. É uma vara de ferro. E essa vara de ferro é um indicativo dos ímpios de que este rei governa com o braço forte. E ele vai quebrar a resistência. Ele vai dizimar a oposição contra o seu reino. Ele vai colocar os ímpios aos seus pés. E perceba, irmãos, esse é um salmo riquíssimo, usado muitas vezes no Novo Testamento. Essa é a linguagem que é usada no Apocalipse, atribuída a Cristo. Ele vem julgar as nações. É dito assim no Apocalipse: escute, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha só. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele vai regê-las com o braço forte, com o cetro de ferro. E o que são as nações, meus irmãos? As nações não são capazes de lhe resistir, porque elas são frágeis como um vaso de oleiro.
que é facilmente despedaçado, quebrado em pedaços. As nações não podem resistir a ungido de Deus. Qual é a aplicação, meus irmãos? Podemos tirar desse terceiro ponto. Primeira aplicação, meus irmãos. Ouça isso. Compreenda e viva à luz disso. Cristo reina. Cristo reina. O reino de Cristo não é uma realidade futura e distante. Ele é uma realidade presente. E essa é a terminologia como Cristo é descrito em todo o Novo Testamento. Aos Efésios, Paulo diz que Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Aos Filipenses ele declara: Cristo, não no futuro, mas na sua ressurreição, na sua exaltação, ele já recebeu o nome que está acima de todo nome. Diante de seu nome, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: não há outro Senhor além de Jesus Cristo. E Paulo não podia ser mais categórico quando aos Coríntios ele disse: pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Irmãos, Cristo não irá reinar, ele está reinando e ele vai reinar até que ponha debaixo do estrado de seus pés todos os seus inimigos e assim devolva o reinado, o domínio. Cristo, meus irmãos, é rei. O reino já chegou. Cristo foi entronizado no mais alto céu, de onde ele domina não só sobre a igreja, não se engane, sobre todo o universo. E isso tem uma implicação para a missão da igreja. Talvez você nunca parou para pensar nesse texto, nesses termos. Abra comigo sua Bíblia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus capítulo 28. Eis as últimas palavras de Jesus Cristo antes de ascender aos céus. Ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, a grande comissão é o cumprimento do Salmo 2. A grande comissão, ela está destinada desde o princípio a ser um sucesso, porque ela é o cumprimento do Salmo de número 2. Porque o ungido de Deus, ele recebe agora, depois de cumprir sua obra, os espólios da sua conquista. E ele pede a Deus: dá-me as nações por herança, e das extremidades da terra como minha posse. E note, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele não recebeu o domínio universal somente sobre a igreja. Ele o recebeu não somente quanto às esferas espirituais, mas sobre absolutamente tudo, meus irmãos. Cristo é rei sobre as esferas eclesiástica, familiar, pessoal, política, cultural, judicial. Ele detém autoridade sobre tudo o que existe. E é com base nessa autoridade que lhe foi dada por Deus que ele ordena: façam discípulos de todas as nações. Como é que Cristo vai receber a sua herança? Por meio da igreja. Pela instrumentalidade da igreja. Por meio da pregação do Evangelho, a igreja será o canal para que as nações dobrem-se a Cristo e para que os pecadores sejam salvos. Meus irmãos, olhe para mim. Isso nos encoraja a fazer a missão do Senhor, a fazer seu reino avançar, porque não há a menor possibilidade da grande comissão falhar, do reino de Cristo não resistir à oposição dos homens, pois Cristo não nos daria um mandato impossível de ser cumprido. Então, firmados na autoridade soberana do Rei que está em Sião, o reino de Deus, meus irmãos, vai avançar nos locais mais improváveis da terra,
O Evangelho vai alcançar as nações mais remotas, nem mesmo os territórios mais hostis. Nigéria, China, Rússia, Oriente Médio serão capazes de resistir ao poder do Evangelho e, amparados no poder de Cristo, as portas do Hades serão assaltadas e os cativos de Satanás serão redimidos, libertos, salvos e de todas as extremidades, desde os confins da terra. Cristo será proclamado como Senhor, até o dia que o conhecimento do Senhor cobrirá a face da terra. E todo joelho se dobrará, toda língua, todas as nações confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Não há dúvida, meus irmãos. Este é um plano destinado ao sucesso desde o princípio. Não vai falhar, porque Cristo reina. E Cristo tomará a sua herança. Ele tomará as nações como a sua posse. O que é que nós fazemos? Nós cumprimos a grande comissão. Nós pregamos. Nós oramos. Nós investimos. Nós enviamos pessoas. Nós oramos. Venha o teu reino. O nosso reino. O reino da igreja. Ele toma sua posse, sua herança, as nações, os confins da terra. Por que a grande comissão vai ser um sucesso? Porque é o cumprimento do Salmo 2. Toda a autoridade me foi dada. As nações me foram dadas. Último lugar, meus irmãos, o reinado triunfante do ungido de Deus. Vimos em primeiro a oposição dos ímpios ao Senhor e ao seu ungido. A soberania absoluta do Senhor. O reinado do Messias e, por último, as advertências aos reis da terra. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Então, meus irmãos, a expressão agora, pois, introduz a necessidade de reação. De uma resposta diante da apresentação do poder do Messias. O Messias foi apresentado, seu reino é inabalável. E agora? É exigida uma resposta prudente da parte dos reis e dos juízes da terra. E ele se dirige com dois comandos, ou seja, ele não está dando opção, ele está um comando. É uma ordem. Ele diz, sejam prudentes. Na linguagem de hoje, é como se estivesse dizendo, sejam sábios. Não sejam malucos e resistir esse reino. Não enfrentem. Não se ponham contra ele, sejam prudentes, parem as conspirações. E depois ele dá uma outra advertência no verso 11. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor. Os reis da terra, eles devem reconhecer que antes de reis são súditos. São súditos. Eles devem se submeter ao Senhor como um vassalo faz. E mais, eles devem adorar a Deus. Adorem o Senhor. Prestem culto a Ele. Estejam conscientes de seu poder, de sua majestade. E ofereçam adoração. Mas ele diz, este dever não é simplesmente um peso. Serviu com temor. Alegrai-vos nele. Seu domínio soberano é fonte de alegria para as nações. Porque ele é um rei justo, ele é um rei bondoso. E aí o Salmo conclui com uma última ordem. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçai no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Crianças, olha só. A gente dá um beijo somente em quem a gente gosta, né? A gente não sai beijando todo mundo, né, Giovana? Um beijo na bochecha, né? A gente dá beijo no papai, na mamãe, nos nossos amigos. Porque o beijo é um sinal de amizade, de amor. Então, quando ele diz assim, ó, beije o filho, o beijo é um sinal de submissão. É como se por meio do beijo, irmãos, está sendo firmada a reconciliação. É um pacto de amizade. Os reis da terra, eles estão colocando suas armas no chão, eles estão se rendendo. E ao beijar o filho, eles estão se colocando em posição de submissão.
Eles beijam o filho, sabe por quê? Por conta da iminência da ira do cordeiro. Beija o filho, para que ele não se irrite. E eu quero que você lembre, ó, Salmo 1, Salmo 2, unidade poética e teológica. Como é que termina o Salmo 1? O caminho dos ímpios perecerá. Aí olha só a linguagem que ele usa aqui, ó. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. O caminho dos ímpios perecerá. Beije o filho, para que vocês não pereçam no caminho. Meus irmãos, qual é a razão para a destruição dos ímpios? É porque a ira do Espírito vai se acender. E ele vai consumir todos os que estiverem andando no caminho da rebelião. Logo, é tempo de arrependimento. É tempo de lançar fora as águas, de desfazer a conspiração, de desmontar a estrutura do exército. É tempo de arrependimento. Beije o filho. Dobre-se diante do rei, instituído em Sião. Porque caso contrário, como diz o Salmo 10, que é um outro salmo messiânico, no dia de sua ira, ele esmagará os reis. Beije o filho. Os reis com suas coroas serão esmagados por ele no dia de sua ira. Então, como o Salmo 1 inicia com a bem-aventurança, bem-aventurado, o que não segue, anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se detém, nem se assenta na roda dos escravos. O Salmo 2 também é uma bem-aventurança. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Abençoados, felizes são os que se refugiam no Cordeiro para escapar da ira que há de vir. Bem-aventurados. E aqui o quadro do homem bem-aventurado está completo. Quem é o homem bem-aventurado? É o que tem prazer na lei do Senhor. É o que se submete ao Filho de Deus. Qual é a aplicação, pastor? Preste atenção, Cristo deve ser adorado com alegria e com temor. Meus irmãos, a visão de Cristo assentado no mais alto céu deve produzir adoração. Quando nós somos redimidos da congregação dos ímpios e passamos a ser parte da congregação dos justos, nós nos tornamos congregação do Senhor. E o que uma congregação faz? Ela adora. E por mais que toda a sua vida, ouça, deve ser um ato de serviço, um ato de adoração, há uma ocasião especial. Quando nos reunimos semanalmente no dia do Senhor para adorar o nosso Rei. Quando você cultua a Deus, o culto ao Senhor é a declaração máxima de lealdade ao Senhor. O culto prestado, irmãos, em assembleia é uma declaração ao Senhor: somos teus súditos, ó Deus. Nós nos submetemos, nos dobramos a ti. Nós beijamos o teu jugo. Então aqui no Salmo 2, meus irmãos, nós temos um princípio fundamental para o culto, que é o culto bíblico. Ele deve ser prestado com alegria, com temor e com alegria. Geralmente, né, se você já passou por outras igrejas e recintos, você vai perceber que esses são dois temas tratados, ou dois elementos tratados com conflito. Não é possível ter um culto reverente com alegria ao mesmo tempo. Não é possível ter um culto alegre com reverência. No entanto, perceba que esses dois elementos são aqui combinados e indispensáveis. E no nosso tempo, é o que está acontecendo agora, meus irmãos. Igrejas aqui perto, né? Sempre podemos chamá-las assim. Impera uma adoração descontraída, informal, divertida. E as pessoas têm uma teologia tão ruim que elas pensam, porque o culto é espiritual, ele não pode ser formal. Então nós precisamos remover do culto toda a sua formalidade, tudo que é enfadonho. Só que o problema, meus irmãos, de informalizar o culto e deixá-lo descontraído, atraente, é que esse é um movimento fruto de má teologia, de má compreensão de quem é Deus. Deus não é um amigão, Deus não é um bom camarada, Deus é o Rei, está sentado no trono, no mais alto céu. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é incomparável.
Então, é impossível nos reunirmos para adorar o Senhor sem esse senso de temor no coração, de que estamos diante do Deus que é santo, cheio de glória. Lembre-se, como diz o autor aos Hebreus, fogo consumidor. Fogo consumidor. Então, meus irmãos, entendam. Ir à igreja é diferente de ir no clube. É diferente de ir na praia. É diferente de ir no shopping. A igreja, o culto ao Senhor, a assembleia solene não é uma reunião de colegas, de parceiros com interesses em comum. Esta é a comunidade do pacto, a assembleia solene, onde o rei se faz presente entre nós. Então você não vem aqui para se divertir. Culto não tem que ser engraçado, descontraído. Culto deve ser sério, com temor e tremor, porque o Deus que é santo nos observa, sonda o nosso íntimo e recebe nossa adoração, e portanto você deve entregar a Deus culto de corpo e alma. Nós cultivamos no nosso espírito o senso de reverência, meus irmãos. Olhe para mim, a gente não vem para cá e fica desleixado, nos portando com indiferença, com brincadeirinha, risadinha, moleza, sem interesse. Estamos na presença de Deus. Portar-se assim é ofender ao Senhor. Você tem que temer, você tem que tremer diante dele. Contudo, todo esse elemento da reverência não exclui a verdadeira e a piedosa alegria. Há espaço no culto cristão para o deleite, meus irmãos. Porque Deus quer ser a fonte da tua felicidade. E no Salmo 100 é dito assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor. Entrai na sua presença com cânticos alegres. Então o culto foi planejado, irmãos, primeiro para a glória do nome do nosso Deus, e depois para o teu prazer, para a tua felicidade e realização em Deus. Deus quer, escute isso, ser adorado por ti com a alegria do coração. Como é que você vem para o culto? Com indiferença? Sem vontade? Com senso de obrigação? Você vem transbordando de felicidade porque a presença de Deus, o culto a Ele é o teu prazer. Se você se diz crente e você não sente nem aparenta felicidade no culto, se você está aqui e o teu íntimo e a tua expressão, a tua gesticulação corporal, a apresentação do teu corpo dão a impressão de que tu não tens prazer, tu não és crente. Porque o culto é o prazer daqueles que foram redimidos pelo Senhor. Então um crente, ele abre a boca e canta. Porque só não regenerados ficam no culto e não cantam. Um crente ouve a palavra com entusiasmo santo, porque é a voz de Cristo, é o pão que nutre a alma. Ele participa do sacramento com senso de privilégio, porque a nenhum outro povo da face da terra foi dado o privilégio de sentar à mesa com Cristo. Essa é a glória do culto. E se você não sente esse deleite no teu coração, talvez você pertence ainda à congregação dos outros. O culto, meus irmãos, é reverente, é praticado com temor e ele é realizador. Ele é fonte de deleite, de felicidade ao íntimo daqueles que foram achados por Deus. E por último, temos aqui o chamado ao arrependimento e a graça do Filho. Preste atenção. Fique comigo nessa reta final. Olhe para mim. Meus irmãos, percebam como o propósito do reino é simplesmente instalar um terror. Ele não quer simplesmente apavorar seus inimigos. Ele é clemente e por isso ele diz: eis o acordo de paz. Ouçam, reis e juízes da terra. Eis os termos de paz. E especialmente, eles, os governantes da terra, os políticos dos céus. Eles são alvos do arrependimento, do chamado ao arrependimento, porque Cristo não reivindica apenas o âmbito espiritual da vida, ele reivindica os reinos da terra. Ele diz: governantes, príncipes, ouçam, eis os termos de paz. Arrependam-se.
beijem o filho. Abandonem a conspiração. Autoridades submetam-se ao seu domínio. Pois a política, meus irmãos, a sociedade, ela está debaixo do juízo de Deus. Deus está vendo, meus irmãos. Deus está vendo o que está acontecendo. E eles são oferecidos a povo de paz. Autoridades da terra, ministros do Supremo Tribunal Federal, prefeitos, presidentes, magistrados desse país, ouçam, beijem o filho, para que ele se irrite. Porque vocês estão, o que parece aqui no Salmo, na frente do alvo, reis e governantes da terra. Mas esse é um chamado estendido a todos, meus irmãos, todos sem exceção, e a única resposta prudente é se submeter em amor ao Filho de Deus. A graça está sendo oferecida agora a todo que deseja escapar da ira que há de vir. Por isso eu insisto com você, minha moça, fuja do furo do Messias. Abandone o caminho da perdição. Beije. Submeta-se a ele. Abandone as armas. Baixe a sua guarda. Esqueça a resistência. Não seja tolo. Porque ninguém poderá lhe resistir. Sua vara de ferro vai reduzir você às cinzas se você se opor contra ele. Mas por outro lado, ouça, você acha a verdadeira felicidade se se refugiar nele. Lembre-se das palavras do próprio Cristo. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então o Salmo 2 encerra com a oferta da graça. O rei que julga, o rei que porta em sua mão vara de ferro, ele acolhe os pecadores arrependidos. Eles acolhem os que se submetem a ele. Arrepende-te. Arrependa-te do teu pecado. Submeta-se ao Filho. Beija. Creia nele. Bem-aventurado todo o que nele se refugia. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus, bendito seja, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos pelo teu Filho, o nosso Rei, governando em Sião. E que ele seja, ó Deus, nosso prazer, nosso refúgio, o terror dos céus. Que nos submetamos amorosamente a este Rei e lhe dediquemos a vida. Usa-nos, ó Deus, para que o Senhor receba a tua herança entre as nações. É o que pedimos a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém.